Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. João 15, vamos ler dos versos 1 a 4. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Os irmãos sabem, no seminário a gente tem uma estrutura bem parecida com uma graduação. Então a gente tem que se preocupar em fazer TCC, monografia, né, essas coisas. E o tema que eu estou trabalhando desde agora até o final do curso é justamente os sacramentos. E eu queria trazer um pouco dos meus estudos sobre isso. Eu vou trazer a questão do batismo hoje. Então o nosso tema de hoje é aliancismo, entendendo o batismo reformado. A ideia é mostrar como nós entendemos o batismo, como é o nosso batismo, por que nós batizamos como batizamos, por que nós fazemos o que fazemos, certo? Para entender isso, a gente precisa primeiro se perguntar: por que nossos irmãos de outras denominações evangélicas não batizam, por exemplo, os seus filhos? Essa é uma pergunta. Por quê? Alguém arrisca? Esse é um argumento. Existem outros argumentos. Quais mais os irmãos podem me dizer? Que criança não peca. Essa é boa. Esse é muito bom. Tem um que é muito usado, inclusive eu fiz um post esses dias sobre batismo, e usaram bastante esse, que é, o Novo Testamento ele não mostra nenhum bebê sendo batizado, né? Então, é verdade, é fato que não existe um versículo dizendo assim: batizará, pois tu agora, vosso filho, recém-nascido. Não existe isso. Mas o erro que está nessa linha de pensamento é justamente na expectativa e não tanto no texto em si. Porque a pessoa vai para a Bíblia tentando encontrar o quê? O texto específico falando aquilo que ela quer saber. Geralmente, nós tratamos a Bíblia como se ela fosse um dicionário ou um manual, onde o manual vai dizer certinho as peças que eu tenho que usar, no lugar que eu tenho que usar, da forma que eu tenho que usar, quando eu tenho que usar, exatamente tudo milimetricamente explicado. E isso não acontece com muitas coisas. Se a gente aplicar essa regra do que tem que estar explicitamente escrito, onde está o versículo onde a igreja deve construir templos, por exemplo? Não há. Inclusive a igreja não teve templos até ela ser reconhecida como uma religião oficial no Império Romano. Isso foram mais de 300 anos. Onde nós encontramos versículos para a escola bíblica dominical? Mas podem dizer, mas é algo bíblico a se fazer. Tudo bem, mas a Bíblia não ordena que a gente faça. Por que a gente faz? Onde está o versículo que nós precisamos usar copinhos individuais na hora de beber a ceia? A igreja primitiva, muito possivelmente, dividia o cálice. Até um tempo atrás fazia isso, né, pastor? Os mais antigos dividiam a taça e iam todos tomando na mesma taça. Nós construímos templos, nós realizamos escolas dominicais, nós usamos copinhos de plástico descartável, porque nós deduzimos logicamente que essas atividades elas são boas, saudáveis e necessárias para o nosso contexto. E nós aplicamos os princípios gerais da Escritura para conseguir entender como aplicar esses princípios nos detalhes, né? Beleza. E qual é o verdadeiro significado do sola escritura? Porque alguns dizem que nós usamos o sola escritura até chegar no batismo. Porque justamente no batismo não há nada escrito. Então nós deixamos de ser sola escritura e passamos a usar a tradição.
Nesse ponto, a gente precisa desfazer um mal-entendido bem grande. Por quê? O que é sola a Escritura? Somente a Escritura. Alguns entendem que somente a Escritura é que nós só podemos considerar a Escritura. Nada que vá além da Escritura pode ser considerado para que nós entendamos a fé. Por exemplo, nós não podemos usar um livro do John Piper, do Berkhoff, do Nicodemos, para entender um texto difícil da Bíblia. Porque não é mais só a Escritura, segundo eles, né? É Escritura mais o livro do Nicodemos. Então, segundo essas pessoas, você só precisa da Bíblia e você só deve usar a Bíblia. O que passar da Bíblia, você está passando de somente Escritura. Isso é um problema, porque existem muitas doutrinas que nós cremos que não estão explicitamente descritas na Escritura, como, por exemplo, a doutrina da Trindade. Em nenhum momento você vai encontrar o termo Trindade nas Escrituras. Foram precisos teólogos, concílios, debaterem esse assunto por conta de heresias da época, para que então fosse formulada e sistematizada essa doutrina que explica o que a Bíblia já ensina. Não é que eles inventaram uma doutrina que a Bíblia não fala. Eles explicam com palavras simples aquilo que a Bíblia já ensina, não da mesma forma sistematizada como eles explicam. Veja, a nossa confissão de fé, no capítulo 1, na seção 6, diz que todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou seja, tudo aquilo que Deus quer, exige e ensina, que é para a nossa salvação e para a nossa vida e para a glória de Deus, tudo isso está expressamente declarado na Escritura ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Mais à frente ele vai dizer que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja que são comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã. O que ele está dizendo? Existem circunstâncias que a Bíblia não trata diretamente, mas segundo a prudência cristã, segundo os princípios da Escritura, nós podemos tomar decisões para lidar com essas situações. Qual é o exemplo moral que os irmãos podem me dar de que a Bíblia não trata? Vocês lembram algo assim que na nossa sociedade está presente, mas a Bíblia não fala nada sobre isso? Pelo menos explicitamente? Eu tenho um. Em nenhum momento você vê as mulheres tomando ceia na Bíblia. Mas aí você vai virar e dizer, mas é óbvio, né? Se a igreja está ceando, inclui-se mulheres, porque a igreja não é feita só de homens. Novamente, nós estamos usando lógica e claramente deduzido, nós não estamos usando um texto. Porque se for texto por texto, não há texto. Mas é uma dedução óbvia e lógica. Ninguém vai questionar isso, certo? Alguém tem um outro exemplo? Não? Uso de drogas. Maconha, que é a mais comum, né? A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia não trata sobre isso. Só que por que a Bíblia não trata, então quer dizer que está tudo bem usar? É óbvio que não. Olha a dedução lógica. 1 Coríntios 6,19. Paulo vai dizer, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Outro texto, Efésios 5,18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Mas ele não falou de maconha, ele falou de vinho. O problema é que se nós analisarmos esses dois textos, só esses dois textos, existem outros, mas se a gente ficar nesses dois textos, nós conseguimos deduzir logicamente, pela lógica do argumento de Paulo, que o nosso corpo não pode ser destruído ou não pode ser prejudicado de forma voluntária. Nós não temos esse direito. Assim como nós também não temos o direito de nos entorpecer, de nos embriagar. Ele usa o exemplo do vinho, que era comum à sua época, mas isso vale para qualquer substância. Isso vale inclusive para remédios que têm o objetivo de nos embriagar muitas vezes. Não o objetivo do remédio, mas existem pessoas que usam remédios que não são para isso, para que elas se embriaguem, entre aspas, com aquele remédio. Então, usando princípios da Escritura, nós vemos que a Bíblia não precisa definir exatamente todos os termos para que nós possamos tomar uma decisão com relação a algo que a Bíblia não trata diretamente.
Nós temos um outro exemplo, que é o exemplo que também está em muita discussão hoje em dia, que é o exemplo do aborto. A Bíblia não fala sobre o aborto em si, mas em Êxodo 20:13 nós temos o mandamento, não matarás. E em Salmo 39:13, Davi vai dizer que tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Se ele está dizendo que Deus criou Davi no ventre da mãe dele, ele está dizendo que lá no ventre da mãe ele já era uma vida que estava sendo gerada por Deus, criada por Deus. Logo, nós não temos o direito de tirar aquela vida dali, porque isso é assassinar, isso é matar. Logo, a Bíblia não diz claramente sobre o assunto, mas pelos princípios gerais da Escritura nós sabemos aquilo que nós devemos fazer ou não. Quando o crente abre o Novo Testamento e age como se Deus tivesse reiniciado a história, como se o Novo Testamento fosse algo à parte do Antigo, e agora é como se começássemos do zero, uma nova história com Deus, o cristão está deletando tudo o que aconteceu de Gênesis a Malaquias. Ele está fazendo uma separação que Deus nunca fez. E essa é algo que está implícito na lógica de quem questiona o batismo reformado. Por quê? Porque eles separam a antiga aliança da nova aliança, como se aquilo que está no Antigo Testamento não servisse mais para nós, a não ser em questões morais. E o que está no Novo, aí sim, tudo que está no Novo nós precisamos seguir à risca o máximo que nós pudermos. O Antigo ele é opcional e assim, desde que seja balizado pelo Novo. Essa é uma meia-verdade. Por quê? Na Escritura nós vemos não 2, 3, 4 histórias sendo contadas. Nós vemos uma história sendo contada, de Gênesis a Apocalipse. E a história é a mesma, é o mesmo Deus tratando da mesma humanidade para resolver o mesmo problema. Embora nós tenhamos um Antigo Testamento ou uma antiga aliança, uma nova aliança, nós não temos uma ruptura completa entre como Deus lidava com o seu povo e como Deus lida com o seu povo agora. Calvino ele vai ajudar a gente no livro 2 das suas Institutas, no capítulo 10. Ele vai dizer que a aliança feita com todos os pais, ou seja, com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, ela é tão semelhante à nossa em substância e realidade, que as duas são, na verdade, uma só e a mesma, porém diferem na ordem da sua administração. O que significa a mesma em substância e essência? Como eu disse, existem muitos cristãos que acham que o Antigo Testamento, a salvação era de um jeito. Eu já ouvi na minha infância, eu cresci na Assembleia de Deus. Eu não sei nas outras, mas aonde eu cresci, eu ouvi muito que existia o pacto das obras e o pacto da graça. Existia a era das obras e a era da graça. Na era das obras, na antiga aliança, você era salvo por observar a lei, por guardar a lei. E na época da graça, agora você é salvo pela graça. E isso é um problema, porque é o mesmo que dizer que no Antigo Testamento as pessoas mereciam a salvação. Eram salvas porque elas guardavam os mandamentos, porque elas eram boas o suficiente para ir até o céu. E a Bíblia em nenhum momento mostra isso. Nós vemos que, pelo contrário, a salvação sempre foi pela graça. Abraão foi salvo, foi justificado, como Paulo vai dizer, pela fé. O texto é claríssimo em dizer que, porque ele creu, isso lhe foi imputado por justiça. Foi porque ele creu que ele foi salvo. Nós vemos também que o mediador, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é o mesmo, é Jesus Cristo. A diferença é que no Antigo Testamento, eles esperavam esse mediador vir, se encarnar e redimir o seu povo. No Novo Testamento, eles já viram isso acontecer, ou isso já aconteceu, e agora eles relembram e vivem de acordo com essa realidade, na esperança do retorno, de novo, desse mediador. A base sempre é a graça, a base da aliança sempre foi a graça, sempre foi um pacto de Deus. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas lá em Gênesis, quando Deus vai fazer o pacto com Abraão, quando ele vai firmar um acordo com Abraão, ele faz Abraão cair no sono. Por quê? No Oriente Antigo, existia um rito que você fazia na hora de fechar uma aliança com outra pessoa, onde você matava animais cortados ao meio, colocava metade em cada canto, e as duas pessoas passavam no meio de braços dados, como quem diz assim, se um dos dois descumprir a aliança, seja feito aquilo que foi feito com esses animais, com quem foi o descumpridor da aliança. Por que Deus pôs Abraão para dormir? Porque se Abraão passasse no meio junto com Deus,
na primeira vez que Abraão pecasse, ele deveria ser partido no meio. Ele não ia ser capaz de cumprir a aliança com Deus. Deus faz ele dormir e, enquanto ele dorme, Deus passa no meio. Porque ele está dizendo, o único responsável por manter essa aliança de pé serei eu. Não será Abraão, não será Isaac, não será Jacó. Serei eu. E por isso que a aliança permaneceu de pé. Apesar do povo no deserto, apesar dos reis corruptos, apesar da apostasia de Israel, apesar da apostasia da igreja em diversos momentos, a aliança de Deus permanece de pé. Porque é Deus quem sustenta essa aliança do Antigo ao Novo Testamento, com base na graça. E a promessa é sempre a mesma. A gente acha que a promessa é só um pedaço de terra no Oriente Médio. Mas a promessa é justamente herdar a vida eterna. Herdar novos céus e novas terras. Então, a essência da religião de Abraão é idêntica à nossa. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele é nosso pai na fé. Abraão é o nosso pai na fé. Porque é a mesma fé. É o mesmo Deus. Agora, o que significa se a administração da aliança é a mesma em essência? O que significa dizer que ela difere ou ela muda na sua forma de administração? Isso significa que a roupagem, aquilo que é externo, aquilo que é visual, aquilo que é visto, é tocado, é sentido pelos nossos sentidos, isso muda. Por quê? No Antigo Testamento, Deus administrava a graça, a sua aliança, através de sombras que apontavam para Cristo, certo? Você tinha o sacrifício de animais, você tinha a aspersão de sangue, você tinha o sacrifício de cereais, você tinha o sacrifício de aves, você tinha diversas coisas. E no Novo Testamento nós temos a realidade que é Jesus. Tanto é que nós não matamos mais cabritos, não matamos mais pombinhas, não queimamos mais incenso, nem nada do tipo. No Antigo Testamento, o que mostrava que alguém era parte do povo de Deus? O que alguém precisava fazer para entrar no povo de Deus, entrar nessa aliança? O quê? Circuncisão. Era impossível alguém fazer parte do povo de Deus e não ser circuncidado. Porque esse era o sinal e o selo que Deus instituiu como marca daqueles que pertencem à sua família. Ponto. Agora, qual é o sinal que nós precisamos ter para fazer parte da igreja, do povo de Deus, no Novo Testamento? Batismo. Então quer dizer que eu preciso me batizar para ser salvo? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, para que você seja colocado como membro do corpo de Cristo, uma ordem foi dada pelo próprio Jesus. E essa ordem foi o quê? Batismo. As pessoas eram salvas porque eram circuncidadas? É óbvio que não. Mas a pessoa que se recusasse a ser circuncidada no meio do povo, ela estava recusando fazer parte da família de Deus. Então não era a circuncisão que estava deixando essa pessoa de fora. Era a sua recusa em se submeter às exigências do Criador. Assim como um cristão que não quer se batizar, tem alguma coisa errada. Porque qual o motivo da pessoa não querer se batizar? Ah, se eu não sou salvo pelo batismo, então eu não preciso do batismo para ser salvo. De fato, não precisa. Mas um cristão que não quer aquilo que Cristo ordenou que seja feito para que alguém entre na sua família, essa pessoa que não quer fazer isso, ela está, por conta da sua desobediência, indo contra o mandamento de Deus. Ela está provavelmente, não temos como saber, não somos Deus, mas ela está provavelmente mostrando que ela não é salva. Porque ela está recusando uma ordem direta do próprio Deus, que é o batismo. No Novo Testamento, o sangue que foi derramado, ele foi derramado na cruz. Por isso, na Nova Aliança, o sinal, aquilo que é visível, aquilo que é visto como entrada, como marca daquele que pertence à igreja, ele não é mais o corte que envolve sangue. Ele agora é o batismo. Dito isso, sabemos então que existe uma continuidade da aliança e existe também uma expansão no sinal. O que eu quero dizer com isso? Olha Gênesis 17, versos 10 a 12. Deus vai dizer: esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Agora eu pergunto, e essa é uma pergunta que fazem pra gente: o que um bebê de 8 dias entende sobre a aliança?
sobre Deus, sobre fé, sobre salvação. Por que Deus está exigindo que os filhos de 8 dias sejam circuncidados para fazer parte da aliança? Eles poderiam simplesmente escolher isso, depois de grande, decidir isso. Faria mais sentido? Talvez. Mas Deus está sendo enfático, Ele está dizendo que não basta os homens adultos serem circuncidados, porque não se trata de indivíduos, se trata de um pacto familiar, se trata de uma família. Deus está chamando uma família, um povo. O próprio Deus ordena que a marca espiritual da graça seja colocada em todos que fazem parte daquela casa. E notem, não é só nos filhos biológicos, é inclusive nos escravos, nos servos, naqueles que serviam a casa daquelas pessoas. A participação da aliança nunca dependeu primariamente da compreensão intelectual ou de uma escolha individual nesse sentido. A promessa e a graça, ela sempre foi estendida à família. É claro que existe uma questão de decisão. Todo aquele que está em Cristo precisa decidir, precisa diariamente escolher andar com Cristo, negar os seus pecados. Isso é fato, mas a promessa da graça, a promessa de pertencimento à família, ela é para toda a família. Ela se expande para além do indivíduo. A circuncisão, ela tinha um outro detalhe, que era a limitação óbvia de que só poderia ser aplicada a homens. Somente homens poderiam participar da circuncisão. No Novo Testamento, a aliança, o sinal da nova aliança, ele é maior, porque a graça é maior. Porque o sinal, ele mostra a superioridade da nova aliança. Por isso que se inclui também mulheres. Por isso que se inclui todas as pessoas. Não apenas os homens, não apenas as crianças do sexo masculino. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 12, nós lemos: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Ou seja, tanto homens quanto mulheres estão agora fazendo parte daqueles que possuem o sinal dos membros da família de Deus. E Lucas, a gente sabe que Lucas, ele faz questão de ser detalhista. Não é à toa que seu evangelho é o maior. Ele detalha tudo aquilo que ele acha importante. E ele faz questão de mostrar que não só homens, mas homens e mulheres foram batizados. Agora veja Atos 16, versículos 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Por que o Novo Testamento, o mesmo autor Lucas, que faz questão de enfatizar aspectos, detalhes, por que ele faz questão de dizer que toda a casa dessa mulher foi batizada? Nós vemos em Gálatas 3:28 que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Por que ele está fazendo questão de mostrar esses detalhes? Porque já não existe mais essa distinção entre homens e mulheres, e nem entre pais e filhos, que já não havia no Antigo Testamento. Hebreus 8:6 vai dizer que Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superior promessa. Então a nova aliança, como eu disse, é superior ao ministério fundado em superior promessa. Nós acabamos de ver que a nova aliança, ela veio para expandir, para incluir e não para excluir. Que sentido faria a nova aliança, de repente, do nada, ser mais restritiva do que era a antiga aliança? Qual o sentido de algo que era feito no Antigo Testamento e que foi ampliado no Novo, de repente, agora não é mais da mesma, ele restringe os aspectos dessa aliança, porque agora, segundo alguns irmãos, as crianças não fazem parte, né, desse sinal. Os judeus, no primeiro século, e a gente precisa pensar no contexto deles, eles estavam acostumados com isso, com os seus filhos sendo incluídos como membros do povo de Deus.
Em Atos 15, imagine que houve quase um cisma na igreja. Em Atos 15, os judeus eles estavam debatendo se era permitido comer carne de porco e se os gentios precisavam ser circuncidados. Isso foi uma discussão tão grande, tão acalorada, tão intensa, que os apóstolos precisaram fazer o primeiro concílio da igreja, lá em Jerusalém. Eles precisaram se reunir para poder decidir aquilo que seria feito, porque senão a igreja ia rachar. Então os judeus eles levavam muito a sério os mandamentos e as tradições que foram entregues, não por homens, mas pelo próprio Deus. Agora imagine se o apóstolo Pedro levantasse em Jerusalém e dissesse: pais judeus, a partir de hoje, na nova aliança, os filhos de vocês estão fora. A partir de hoje, os filhos de vocês não são mais membros da aliança, eles são pequenos pagões que precisam ser convertidos. A partir de agora, os filhos de vocês não recebem mais o sinal da aliança, até que possam entender e crer. Agora, eles são incrédulos, como todas as pessoas. Imagine a reação de um judeu se Pedro dissesse isso, Paulo dissesse isso. Exatamente. O próprio Pedro diz que a promessa é para todos quantos estão longe, mas não só quantos estão longe, não só para vocês, mas para vocês e seus filhos. A promessa de Deus, essa promessa de fazer parte do povo de Deus. Que promessa é essa? É justamente a promessa de salvação, ser parte do corpo, ser membro da família de Deus. Essa promessa é... Então ele inclui o que na promessa? Batizar, remissão dos pecados e Espírito Santo. Essas três coisas, que estão todas entrelaçadas, fazem parte de uma mesma coisa. Todas essas coisas são para quem? Para vocês e seus filhos. Batizar, perdão dos pecados e Espírito Santo. Tudo isso faz parte da promessa de Deus, que é entregue não só aos pais, mas também aos filhos. E outra coisa curiosa, não só Pedro não disse que os filhos não faziam mais parte da aliança, como em nenhum momento do Novo Testamento nós vemos algum debate sobre isso. Não existem dúvidas, não existem igrejas levantando essas discussões, o que dá a entender que o assunto ele era pacífico, ele estava resolvido. A partir do momento em que Pedro disse isso, todos entenderam. Não havia debates sobre o assunto. O problema é o choque cultural, né? O grande problema é o choque cultural. A nossa mentalidade moderna, para entender o batismo infantil, ela é complicada, ela complica a situação, porque nós somos criados numa sociedade que é extremamente individualista. Existem outros motivos, mas esse é um deles. Ela é extremamente individualista e a fé ela é vista como algo apenas individual. Ela é uma decisão privada, pessoal, mas ela é só isso. E tudo aquilo que é experimentado pelo indivíduo, da promessa de Deus, é do indivíduo e apenas do indivíduo. Não há um sentido familiar, um sentido de pertencimento de famílias inteiras quando nós tratamos de pacto de aliança. Na verdade, há, segundo a lógica moderna, apenas a questão individual. É o famoso ditado que diz que a salvação é individual, né? Ela é de fato individual. Mas eles expandem isso para a questão da promessa da aliança de Deus também. E isso é um problema, porque na mentalidade bíblica, no mundo antigo, a unidade da sociedade ela não era baseada em indivíduos. Assim como o pacto de Deus não era baseado em indivíduos, mas em famílias. Quando Deus lida com a humanidade, ele usa o princípio da representatividade. Vocês lembram em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam? Vocês lembram, né? Vocês não estavam lá. Mas quando Adão e Eva eles pecam, com quem Deus vai tirar satisfação? Primeiro, quem Deus vai cobrar? Adão, né? Paulo vai dizer que Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi Eva. Mas quem Deus vai cobrar primeiro? É Eva que foi enganada? Não, é Adão. Por quê? Porque Adão era o representante, o responsável
pela família dele, que no caso, na época, era apenas ele e Eva. Então nós vemos Deus, desde Gênesis, tratando com o ser humano por família e através de representatividade. Não é que Adão era melhor, maior que Eva, né? Ele pecou igual a Eva. Ele teve castigo tanto quanto Eva. A gente pode até discutir que ele pode até ter sido pior, né? Porque ele recebeu o mandamento diretamente, não foi enganado e pecou porque quis. Pode até ser que ele tenha sido pior. Não é esse o ponto. O ponto é que ele era o representante. Pense numa empresa. Salva as devidas proporções. Você tem CEOs e gerentes. Se algo dá errado em uma área específica da empresa, quem é que vai responder para o dono da empresa? É o funcionário ou é o gerente ou o responsável pela área? É o responsável. Embora ele possa não ter feito o erro acontecer, mas ele é o representante daquela área. Ele tem que responder por aquilo. É mais ou menos, de novo, salva as devidas proporções, é mais ou menos a mesma coisa. Então, no Novo Testamento, a salvação, a promessa, aliás, ela não atinge pessoas isoladas. Ela busca famílias. Ela busca, através dos seus representantes, famílias inteiras, certo? Aí vão me perguntar, tá, mas volta para o primeiro problema. E onde isso está escrito? Cadê? Que prova? Que prova você tem na Bíblia que a gente pode defender isso? Se ainda assim nós quisermos prova bíblica, nós temos no livro de Atos pelo menos 2 exemplos. E eu peguei dois exemplos no livro de Atos. Atos 16, eu já li, né? Atos 16, a casa de Lídia, quando depois de ser batizada ela e toda a sua casa, ou seja, não só ela foi batizada, mas todos que faziam parte da sua casa foram batizados. E nós temos também Atos 16, agora dos versos 31 a 33. Vai dizer assim o texto: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e a sua casa. Isso aqui é Pedro falando com o carcereiro enquanto Pedro estava preso. O carcereiro, as cadeias, aquela história. À meia-noite, Pedro estava cantando na prisão, as cadeias se abrem e o carcereiro, achando que ia morrer, ele vai se matar e Pedro impede ele de se matar. Paulo é um dos dois. Ele impede o cara de se matar. E aí ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? E ele responde: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Só você? Não. Você e a sua casa. Então quer dizer que se o pai se converte, os filhos estão automaticamente salvos? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a promessa da salvação não era só para aquele homem. Era para ele e para toda a sua casa. E aí ele vai dizer: pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 16, agora Paulo de novo, vai dizer: batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não lembro se batizei algum outro. Paulo diz: batizei Estéfanas? Não, batizei a casa de Estéfanas. Ele pegou uma aguinha e jogou lá no edifício de onde Estéfanas morava? Não, eram os membros da família da casa. Os membros daquela família. Alguém pode então virar e dizer assim: tudo bem, eles batizaram casas inteiras, mas prove que tinha bebê ali. O ônus da prova é deles, porque são eles que estão tentando provar que não há criança alguma nas casas. Então eles têm que dizer que não há bebês ali. E que prova que eles têm que não há bebês ali? Agora eu peço, pensa numa estrutura de uma família. Não existia controle de natalidade, né? Se existia, era muito precário. Famílias romanas e famílias judaicas eram formadas por gerações que viviam no mesmo teto. Então você tinha avô, você tinha pai, você tinha filhos, às vezes você tinha netos dentro do mesmo lar. Como que nenhuma casa, absolutamente nenhuma casa que foi batizada, não havia absolutamente nenhuma criança, nenhum bebê. É supor demais. Tanto quanto eles acham que é supor demais dizer que tinha bebês ali. Então, como eu disse, o ônus da prova é de quem acusa que estamos errados. Esse entendimento do batismo infantil, ele já é com pelo menos ali do século I ou II. Alguns vão dizer que não, né? Vão dizer que vai vir a partir do século II para frente.
Mas ele é muito mais antigo. E ele é tão antigo que aquele que diz que está errado é que tem que provar que está errado. Por isso, quando Lídia e Carcereiro foram batizados juntos com a sua casa, eles não estavam inventando uma doutrina nova. Eles estavam entendendo aquilo que já era entendido pelo povo judeu. Eles estavam vivendo a mesmíssima promessa que Deus fez a Abraão. Lembra? Deus tratou com Abraão assim como ele trata com nós hoje. Através de uma promessa, através de uma aliança. Embora a aliança atual seja superior, ainda é uma aliança. E é uma aliança que trata-se de famílias, de um povo escolhido para Deus. Então, o batismo de famílias em Atos é a nova aliança, provando que a promessa de Deus para os filhos continua de pé. Para encerrar, vale dizer novamente, é importante ressaltar isso, o batismo ele não é mágico, ele não é algo que salva. Por quê? Existem momentos na Escritura onde a palavra salva e batismo aparecem juntas. Ou perdão dos pecados e batismo aparecem juntas. Mas nós não ensinamos que o batismo regenera o pecador, no sentido de que ele perdoa pecados. Nós ensinamos que o batismo ele é um sinal, ele é algo que define ou marca uma pessoa que pertence a algum lugar. É como um selo de carta. O selo da carta mostra de onde a carta veio. O batismo é a mesma coisa. Ele mostra aonde é o nosso lar, quem é o nosso Senhor. Ele mostra de onde nós viemos e para onde nós vamos. Ele é um sinal. Ele é um sinal de uma promessa. E Deus pode ou não regenerar quem é batizado. Pode acontecer de alguém no momento do batismo ser regenerado pelo Espírito Santo e ser salvo naquele momento? É óbvio que pode. Mas não é por causa da água do batismo. É por causa de Deus e do Espírito Santo que atua quando e como quer. Certo? Por que a gente não entende que o batismo salva? Porque se o batismo por si só salva, a gente está acrescentando algo além de Cristo à salvação. E se nós acrescentarmos algo além de Cristo para a salvação, nós estamos ofendendo o centro da Escritura. Quer dizer que Cristo é o único caminho, o único Salvador, o único mediador. Que a salvação é somente pela graça, mediante a fé. Se a gente acrescenta qualquer coisa nisso, inclusive o batismo, a gente está entrando em contradição com a Escritura. Como não há contradições na Escritura, a gente entende corretamente que o batismo não salva, o batismo não perdoa. Quem perdoa o pecado é o próprio Deus. O batismo ele é a promessa do perdão dos pecados. Quando alguém é batizado, ele recebe o sinal da promessa da salvação, do perdão dos pecados, e ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Mas ele pode apostatar da fé. Assim como um judeu que era circuncidado, poderia apostatar da fé. Quantos judeus não adoraram ídolos? Não morreram no deserto, já circuncidados? Quantos judeus não abandonaram Deus, mesmo sendo circuncidados, tendo recebido o sinal da promessa? Por quê? Porque o sinal não salva, mas ele sela a pessoa que o tem. Certo. A confissão de fé vai dizer no capítulo 10 que as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo são salvas, por meio do Espírito Santo que opera quando e onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Porque a pergunta que fica é, bebês não entendem, então eles não podem ser batizados. O que nós faremos com pessoas que têm algum prejuízo no seu intelecto? Pessoas que têm deficiência intelectual. Pessoas que são incapazes de entender a mensagem do Evangelho. Elas não podem ser batizadas. Elas não podem ser recebidas, ser seladas com a marca do selo da família de Deus. Porque, na prática, acaba acontecendo isso. Porque se nós negamos às crianças esse sinal, porque elas não podem entender, existem adultos que não podem entender. E nós estaríamos negando a eles o direito de ter o selo da promessa de Deus, de pertencimento à família de Deus. Não estou dizendo que ele não vai ser salvo, de novo, que ele não vai fazer parte da igreja por causa disso, mas nós estamos negando a ele esse direito de ter o sinal de que ele pertence ao povo de Deus. Exatamente. Se deles, inclusive eu acho que eu usei exatamente esse texto, porque não faz sentido você negar o selo a alguém que tem acesso
ou direito ao reino dos céus. Ah, e quando é que ela passa a não ter direito? Quando é que é a idade? Aí é uma questão mais complexa que a gente não vai ter tempo de tratar aqui hoje. Eu queria desafiar os irmãos a entender como isso afeta a nossa vida prática. Porque é muito bonito, né? A gente fala de doutrina, teologia, teologia. Mas o que isso muda na minha vida? E amanhã? O que isso muda no meu entendimento na minha família? O pai batista ou de outra linha teológica, quando ele olha para o seu filho, sem esse entendimento, ele enxerga, como eu disse, um pagãozinho. Ele enxerga um desviadinho, um diabinho, que precisa ser convertido. Ele não enxerga um filho da aliança. Ele não enxerga alguém que faz parte do povo de Deus. Ele não enxerga um filho que, apesar de ser pecador e apesar de precisar negar o seu pecado, se render a Cristo, ele faz parte do povo de Deus. Ele não enxerga isso. Que tristeza que é você olhar para o seu filho e não enxergar ali um pequeno filho de Deus, que recebe acesso à promessa da salvação. Que ao saber disso, de que eles fazem parte do povo de Deus, eles estão seguros, inclusive se perderem a vida ainda na infância. Se perderem a vida ainda no útero, se perderem a vida ainda no seu 8º dia, no seu 1º mês, no seu 3º... Não, eles ainda fazem parte do povo de Deus. Quão grande é a diferença de perspectiva quando nós olhamos para os filhos dessa forma. Nós devemos olhar para os filhos como Paulo diz lá em 1 Coríntios 7,14. Ele diz que porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Ou seja, a pessoa que faz parte do povo de Deus santifica o seu cônjuge. E aí ele vai dizer que não é só assim com o marido e com a esposa. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros. Ou seja, se o esposo não santificasse a esposa, ou se a esposa não santificasse o marido, aí os filhos de vocês seriam impuros. Mas como eles santificam um ao outro, os filhos de vocês não são impuros. Não são pequenos pagões. Os filhos de vocês, porém, agora são santos, ele vai dizer. Eles são separados por Deus. Então nós não criamos pequenos diabinhos. Criamos pequenos pecadores, né? Mas nós criamos pecadores que são herdeiros da promessa de Deus. Que vão precisar aprender sobre Cristo, vão precisar aprender sobre a aliança, vão precisar fazer uma decisão na sua vida, mas que são herdeiros. Que se eles, por algum motivo, perderem a sua vida, ainda sem a possibilidade de fazer essa escolha, essa decisão, eles estão seguros, porque fazem parte do povo de Deus. Alguma dúvida? Geralmente esse é o questionamento que aparece. Mas aí a gente pode pensar com uma outra pergunta. Tomar a ceia não parece católico demais? Porque eles também tomam. Nós podemos pensar, crer na Trindade pode parecer católico demais, porque eles creem também. Existem alguns evangélicos que não acreditam em Trindade por causa disso. Acreditam, inclusive, que a Trindade ela é uma invenção de Constantino e um monte de coisa. Significa que, por exemplo, as nossas igrejas, é mesmo que dizer que a gente não pode construir templos, igrejas que pareçam paróquias ou igrejas, pareçam igrejas com torre, porque parece igreja católica. Eu entendo o questionamento e eu entendo a motivação do questionamento, porque de fato existe um perigo de associação que nós devemos evitar naquilo que a Bíblia não ordena. Por exemplo, a gente sabe que tudo que a gente vê comunica. A forma que a gente se veste, aquilo que a gente fala, como a gente se comporta, tudo isso comunica.
E é prejudicial que a gente se associe ou seja associado a certos movimentos, e aí eu não estou falando só de igreja, né? Qualquer movimento que seja contrário à palavra de Deus. Então, por exemplo, eu gosto muito de rock. Sempre escutei muito rock. É complicado eu me vestir ou eu me comportar igual a certos grupos, não são todos, mas a certos grupos de bandas de rock, de metal, que são abertamente anticristãs, por exemplo. Por exemplo, aquele pessoal que... Todo mundo lembra do Kiss, né? Mas existem bandas mais complicadas que o Kiss, que também pintam a cara de branco e de preto. Seria no mínimo... Estou tentando achar uma palavra mais adequada. Eu vou usar a palavra de Provérbios. Seria no mínimo burrice eu querer me associar a um grupo que é abertamente anticristão. Então, eu entendo a pergunta e a motivação. Ela é boa, desde que a gente entenda que nós estamos tratando de aliança. Nós não estamos tratando de comportamento. Não é algo cultural. É algo que nós entendemos que Deus ordenou. Se Deus ordenou, por mais que alguém distorça essa ordenança, nós ainda temos que fazer. É a questão da ceia. Muitas igrejas distorcem a ceia. Algumas igrejas não dão o vinho para os fiéis beberem. E Cristo ordena que o vinho seja dado. Algumas distorcem o entendimento. Elas dizem que a carne e o sangue de Jesus estão literalmente ali. Jesus nunca disse isso. Jesus é oferecido, de fato. Paulo vai dizer que quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, ou seja, ele tem que discernir o corpo e o sangue, come e bebe para a própria condenação e se torna réu do corpo. Então há alguma ligação que a gente não sabe explicar, por isso que é chamado mistério, mas não é literal nesse sentido. Então, o que a gente precisa entender é que não é porque alguém faz errado que o mandamento precisa ser esquecido. Nós precisamos entender qual é a forma correta de fazer aquilo que Deus ordena. Essa que é a questão. Se nós entendemos que Deus ordena que isso seja feito, tá, como é que eu posso fazer isso da forma que Deus ordena? Aspersão ou por imersão. Isso, inclusive, eu levantei essa pergunta no seminário uma vez. Você sabia que, pela lógica, nós nem por aspersão fazemos, né? Nós fazemos por efusão, né? Porque a efusão é derramar, aspersão é você fazer assim. Nós não fazemos assim, nós derramamos água. Mas, enfim, não existe um mandamento, inclusive, nós não vamos encontrar nem nas confissões, nem no nosso catecismo, em lugar nenhum, dizendo que precisa ser por aspersão, ou por efusão, enfim. Ou por imersão, não importa. É uma questão prática. É muito mais prático você batizar com pouca água do que com muita água. Claro que hoje em dia nós temos estrutura para montar igrejas com tanques. Algumas não montam com tanques, vão a retiros e no retiro batiza e tudo mais. Mas é muito mais prático você usar menos água. Então, por ser uma questão prática, nós adotamos dessa forma. Porque Jesus, em momento nenhum, diz que deve ser com muita ou pouca água. Lembra que nós estamos falando de ordenança. A ordenança ela precisa ser feita exatamente como é ordenada. Ele não ordena o nível de água. Inclusive, a grande maioria, inclusive Calvino, se eu não me engano, concorda com isso. A grande maioria das pessoas concorda, dos estudiosos, que no início da igreja, geralmente era se batizado por imersão parcial. Pelo menos até aqui a cintura e depois derramado água na cabeça. Alguns outros faziam por imersão total, mas com o tempo isso foi se tornando difícil. Por exemplo, Pedro prega em Atos e é dito que 3 mil pessoas se convertem. E as 3 mil pessoas são batizadas naquele mesmo dia. Onde é que, em Jerusalém, existiria água suficiente para batizar 3 mil pessoas? Num tanque, por exemplo. Não existe. Porque eles estavam na cidade, eles não estavam perto do Rio Jordão. Então, provavelmente, eles batizaram com pouca água. Entendeu? Então, é uma questão muito mais circunstancial do que uma questão de mandamento nesse aspecto. Tá? A gente faz isso. Aí sim, você pode dizer, é tradição? É uma tradição nossa, porque é mais prático. Batizou na prisão também. Na prisão, provavelmente não tinha um rio, né, atravessando a prisão. Sim. Isso.
Existem igrejas que batizam por imersão, mas 3 vezes. Você precisa mergulhar a pessoa 3 vezes. Existem igrejas que, inclusive, batizam os bebês, assim, né? Eles mergulham os bebês. Geralmente as orientais fazem isso. Mas é circunstancial. O sinal ele serve para, como nós chamamos, meio de graça. Ele serve para transmitir graça, para que a pessoa seja alimentada, para que a pessoa seja nutrida. Isso vale para a ceia e para o batismo. Mas, assim, discutir quantidade de água é como dizer qual é o pedaço que tem que ser servido na ceia. Assim, nada impede que um pastor presbiteriano batize alguém por imersão, por exemplo. Isso não invalida o batismo. O batismo ele só seria invalidado se não fosse usada a fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí não valida o batismo. Isso, inclusive, foi por isso que eu precisei começar falando sobre as alianças de Deus antes de chegar no batismo. Porque se a gente não entende esse conceito de aliança, não tem como a gente aceitar o batismo infantil. Entendeu? Não tem como. Ficou alguma coisa não respondida? Tem mais alguma dúvida? Pode perguntar. Isso. Inclusive, tem uma historinha para acabar. Uma historinha. Por muito tempo na Idade Média, muitas pessoas se recusavam a ser batizadas, a não ser que elas estivessem à beira da morte, por causa desse pensamento. Porque elas achavam que se elas se batizassem e pecassem, elas teriam perdido a salvação. Por conta dessa diferenciação de pecado venial, pecado mortal. Então, para evitar ter gasto o batismo à toa, essas pessoas seguravam o batismo o máximo possível.
Por isso que existe, por exemplo, o sacramento da extrema-unção na Igreja Romana. A extrema-unção o que que é? É justamente isso, a pessoa que está à beira da morte receber ali como é que eu posso dizer? Uma bênção que vai livrar ela do inferno, né? Nós não cremos nisso. Por quê? Porque nós entendemos que a salvação é somente pela fé, somente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Então, toda vez que alguém perguntar do batismo infantil, por que nós cremos nisso? Por causa da aliança. Porque Deus trata com a gente em alianças. E a aliança não é com uma pessoa só, é com uma família inteira. Certo? Beleza. Vamos encerrar então?